Olá a todos, vamos dar continuidade então à jornada TDAH. Hoje eu vou falar especificamente sobre o tratamento medicamentoso do TDAH. Mas antes disso eu quero mostrar um vídeo que uma paciente me mandou ontem, um tanto preocupada, depois de ter assistido a esse vídeo aqui. Sem passar pano. Ele é tão forte, velho. É um primo. É um primo. É que ele tem uma liberação gradual, então não dá aquele estado de loucura na pessoa, mas dá a euforia. Aí que tá, mas Renato, ele dá uma coisa pior, ele tira a crítica do cara. Você quer um exemplo? Eu tô tomando Venvance pra estudar. Pô, me fala algum gênio que virou gênio tomando Venvance. Não tem, ele dá a ilusão pro cara que ele tá aprendendo. Por quê? Porque o cara, ele para de procrastinar, então de certa forma ele vai estudar. Só que a memória dele fica um lixo. Aí o que acontece no dia seguinte? Ele não lembra de merda nenhuma. Putz. Aí ele lê mais um livro. Aí no terceiro dia, ele não lembra de mais merda nenhuma. Pior que isso, você tá falando que é muito semelhante, tá? Não tô exagerando. Velho, é nessa pegada, tá bom? O que acontece? Toma uma semana de Venvance, para de tomar depois. Você faz uma depressão tão forte, cara, que você quer ir pro hospital. Então não é um negócio simples, assim, pô, você perde completamente a crítica. E eu tô te falando, vou ser muito sincero, tá bom? Eu sou médico. Essas coisas chegam na mão da gente, tá? E uma vez, beleza, um amigo meu falou, não, você vai tomar isso daqui, eu tava sonolento pra caramba. E foi... A primeira coisa que eu gostaria de dizer em relação a esse vídeo específico é que ele foi extremamente mal editado. Eu recebi esse vídeo, a primeira resposta que eu dei para a paciente foi, bom, ele só esqueceu de falar que isso acontece em pessoas que não têm TDAH, né? E realmente o efeito pode ser equiparado a essa substância que ele falou aí. Eu fui atrás do vídeo completo, do podcast completo, tá? E eles estão falando de forma muito clara de uma pessoa que não tem TDAH. Muito pelo contrário. Em pessoas que têm TDAH, eles incentivam a seguir recomendações médicas. Então, vamos falar sobre a questão medicamentosa de uma forma bem detalhada, mas também de uma forma sucinta, rápida e clara. Primeiro, vamos entender de forma clara a classificação dos medicamentos estimulantes. De um lado, nós temos o metilfenidato, popularmente mais conhecido como Ritalina, Ritalina LA, Concerta. A Ritalina LA e o Concerta, por exemplo, são liberadas de forma gradual. Especificamente, 22% da droga é liberada de forma imediata e os outros 78% é liberado de forma gradual. Do outro lado, nós temos a anfetamina, disponível no Brasil para uso de pessoas que possuem o TDAH, é o Venvance Juneva, que na verdade é o mesmo laboratório que criou diferentes nomes para poder esse Juneva também ser utilizado para compulsão alimentar. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara, o que é anfetamina do que é o metilfenidato. Pois bem, não dá para a gente explicar esses medicamentos sem deixar de explicar como é que funciona no sistema nervoso central. Então aí nós temos um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico, tá? O que acontece em pessoas que não têm TDAH? Eu vou evitar utilizar o nome típico e atípico, porque eu acho que nem se encaixa nessas questões. Bom, o que acontece em uma pessoa que não tem TDAH é que a dopamina é liberada. Existem os receptores da dopamina no neurônio pós-sináptico, onde recebem essa dopamina. E essa dopamina ela está vinculada, intimamente relacionada ao TDAH, com motivação, prazer e atenção. Já a norepinefrina, ou mais conhecida como noradrenalina, é a mesma coisa, também possui os seus receptores e está ligada intimamente à questão da memória, estado de alerta e, consequentemente, com capacidade de aprendizado. O que acontece nesse cérebro que não tem TDAH é uma coisa muito simples de ser entendida. A liberação da dopamina e da noradrenalina
nesse espaço que nós chamamos de fenda sináptica, o cérebro, para alcançar a homeostase, o que ele faz é a recaptação do excesso de dopamina e de noradrenalina. Então, essa recaptação, ela é fundamental para o equilíbrio do cérebro de uma pessoa. Pois bem, o que acontece então é relacionado especificamente à anfetamina. A anfetamina, em particular, ela tem a sua fórmula base. A fórmula base da anfetamina é essa aqui, que possui esse anel, chamado de anel de benzeno. Ele tem 6 carbonos, e para cada um desses 6 carbonos existe um átomo de hidrogênio. E do outro lado nós temos o grupo amino, é o NH2. Tecnicamente falando, é um átomo de nitrogênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Então essa é a fórmula base da anfetamina. E por meio dessa fórmula base da anfetamina, em laboratório, ela é sintetizada e é feito vários outros componentes a partir dessa fórmula base, como, por exemplo, a metanfetamina, outra substância sintetizada a partir da fórmula da anfetamina. Para quem não conhece essa fórmula, é aquele comprimido que o pessoal às vezes gosta de tomar em baladas, em rave. Acho que dá para você entender o que é isso aqui, né? Também, a partir da anfetamina, é sintetizado a lisdexanfetamina, que é o Venvance. Algo muito interessante é que a lisdexanfetamina, ou seja, o Venvance, ele tem uma meia-vida de menos de 1 hora. E agora, então, vem a parte interessante. Por que o Venvance se tornou um medicamento tão moderno, sofisticado e amplamente escrito para pessoas com TDAH? Porque a partir do momento em que você faz a administração oral do Venvance, ele é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal. Aí onde ele é degradado, transformado em outras 2 substâncias pelo próprio organismo. L-lisina e principalmente a dextroanfetamina. Ele é transformado nessa dextroanfetamina no sangue. A dextroanfetamina e a L-lisina possuem meia-vida de 12 a 14 horas. É claro que vai depender do organismo, vai depender do peso corporal da pessoa, do metabolismo de cada um que utiliza. Para deixar claro, muito claro a diferença, é que todos os componentes à base de anfetamina, eles são sintetizados em laboratório. E todos eles possuem a fórmula básica da anfetamina, como vocês podem ver aí, tá? Todos eles possuem aquele anel que eu falei de benzeno, além da outra parte, que é um átomo de nitrogênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Agora, tanto o metilfenidato como as anfetaminas, elas são diferentes. A única similaridade é que são estimulantes do sistema nervoso central. Agora, são diferentes, muito diferentes, dessa daí. Essa fórmula daí, para você que não entendeu, é aquela substância branca. O pessoal injeta, cheira. O princípio ativo dessa substância não é anfetamina. Às vezes as pessoas confundem. E só para que vocês entendam um pouco mais da complexidade dessa substância, para se chegar a essa fórmula, olha quanto caminho precisa ser percorrido. Então, mais uma vez, a única similaridade entre essa substância, o Venvance, a Ritalina, o Concerta, o Adderall, que não é vendido no Brasil, é que são estimulantes do sistema nervoso central. Tilfenidato, anfetamina e essa outra substância que possui um outro princípio ativo que não é anfetamina. Vamos entender o cérebro do TDAH. O que acontece para necessitar, muitas vezes, esses compostos sintéticos para regular o seu sistema nervoso central?
a diminuição da quantidade de noradrenalina e de dopamina disponível na fenda sináptica. Em consequência, as funções mais prejudicadas são essas: motivação, prazer, atenção, que está ligado 100% à dopamina, como também memória, estado de alerta e aprendizado, ligado intimamente à noradrenalina. Então é exatamente isso que acontece no cérebro de uma pessoa que tem TDAH. A escassez de noradrenalina e de dopamina. E como consequência dessa escassez, vem todos os sintomas relacionados ao TDAH: desatenção, hiperatividade, impulsividade e questões relacionadas aos aspectos emocionais. O que é que a Ritalina, o Concerta, a Ritalina LA faz nesse sistema? Essas substâncias, elas bloqueiam a recaptação da dopamina e da noradrenalina, fazendo com que dopamina e noradrenalina se acumulem na fenda sináptica, proporcionando mais atenção, mais memória, mais prazer e assim por diante. E isso na tentativa de reverter esse quadro de escassez dessas substâncias. Então, esses medicamentos à base de metilfenidato, eles funcionam única e exclusivamente bloqueando a recaptação dessas substâncias. E por que o Venvance, o Adderall, as anfetaminas são mais fortes do que o metilfenidato, ou seja, Concerta, a Ritalina? Porque, além deles bloquearem também a recaptação dessas substâncias, eles estimulam o neurônio pré-sináptico a produzir mais dopamina e mais noradrenalina. E o que ocorre é a inversão dos principais sintomas ligados ao TDAH. Quem possui TDAH e utiliza Venvance, Ritalina, Concerta, seja lá qual for o medicamento, o que vai acontecer é repor o que está faltando no cérebro daquela pessoa. Agora, abrindo um breve parênteses para falar sobre a questão da dependência. O poder de dependência de cada droga está vinculado, primeiramente, à via de administração. Drogas que possuem mais velocidade, promover o efeito positivo, ou seja, ativar o sistema de recompensa, as drogas que, além de ser mais rápida em promover o efeito também passa muito rápido. E, por último, potencial que esse efeito tem no cérebro do indivíduo. Bom, essas são as drogas mais perigosas que existem. Maior potencial de causar dependência. E é por isso que esses medicamentos foram evoluindo, sintetizados em laboratório, para que essas substâncias fossem liberadas no organismo de forma gradual e prolongada, justamente para evitar um quadro de dependência. E, mais uma vez, em pessoas que possuem déficit de atenção, que está relacionado a déficit nessas substâncias, principalmente noradrenalina e dopamina. Então, a lisdexanfetamina ou o Venvance são o que nós chamamos de profármaco. O Venvance só ele é inativo. Precisa, então, passar por um processo de biotransformação no organismo do indivíduo para que, de fato, ele faça o efeito prolongado e gradual. E aí está o grande segredo guardado a 7 chaves, é claro, e patenteado pela indústria farmacêutica que conseguiu chegar a essa fórmula do Venvance. Uma outra questão muito importante, diferencia completamente daquela droga que foi citada, é que cerca de 90% da anfetamina ingerida ela é eliminada em até 3 dias do seu organismo. Então não vai causar síndrome de abstinência. No máximo, um belo de um sono de 1 a 3 dias. Não mais do que isso. Mais uma vez, estou falando para pessoas que possuem o TDAH. Tá? Outra questão
é que esses efeitos eles começam após 2 horas da ingestão da medicação e eles são prolongados em 14 horas. Então vocês estão vendo que, como eu falei anteriormente, o poder de dependência da droga causar um efeito rápido, passar rápido e ser um efeito intenso. Esses medicamentos não fazem, ou fazem um processo contrário. Demora a iniciar o efeito é prolongado, é sentido pelo paciente de forma gradual, ou seja, afastando o paciente de um processo de dependência. Agora, em relação à questão das dosagens. Bom, isso é extremamente importante. A dosagem de início desses medicamentos, principalmente falando sobre a anfetamina, é de 30 miligramas. A dosagem máxima não pode passar de 70 miligramas ou até 90 miligramas, dependendo do metabolismo e do peso corporal do paciente. Claro, sempre deve ser tomado pela manhã, porque senão vai prejudicar o sono do paciente, vai causar insônia. E todas as vezes que necessário, a regulação da dosagem deve estar entre 10 miligramas ou 40 miligramas, ou entre 20 miligramas e 50 miligramas. Então isso é muito importante para poder adequar a dosagem ao organismo do paciente. Bom, já essa belezinha aí, as coisas são bem diferentes. Como, por exemplo, a meia-vida, ou seja, o tempo de efeito dessa substância é de apenas, no máximo, 90 minutos, de 42 a 90 minutos. Ou seja, você sente rápido, o pico sobe rápido, desce rápido e o que causa a síndrome de abstinência e a necessidade de utilizar novamente. A coisa mais importante em relação a essa droga é que ela modifica a fisiologia do cérebro e faz com que a pessoa, de fato, saia da realidade achando que possui habilidades ou características especiais. Como seria o protocolo perfeito para se prescrever esses medicamentos? Falando agora dos medicamentos relacionados ao TDAH. Bom, primeiro, antes precisa ser investigado uma série de fatores, que são fatores de risco. Pessoas com, por exemplo, episódio maníaco, histórico de sintomas depressivos, histórico de transtorno psicótico, história familiar de suicídio, transtorno bipolar, depressão, alucinações, pensamentos delirantes, são pessoas que ou não devem tomar esse medicamento ou, se tomarem, devem ser acompanhadas de perto pelo médico que prescreveu. As contraindicações, tipo, não tome esse medicamento se você tiver doença cardíaca, como, por exemplo, cardiopatia, arritmia cardíaca grave, doença arterial coronariana ou outros problemas cardíacos graves. Agora, 3 alertas extremamente importantes. Primeiro deles, estimulantes do sistema nervoso central, eles causam um aumento da pressão arterial. Segundo, existe um aumento médio de 3 a 6 batimentos cardíacos por minuto, na média. E terceiro, todos os pacientes que utilizam esses medicamentos devem ou deveriam ser acompanhados de perto, monitorados em relação a taquicardia e hipertensão. Esses são os 3 pontos básicos em relação a esses medicamentos. Em relação a condições psiquiátricas, os que possuem transtorno psicótico pré-existente, transtorno bipolar ou depressão, não deveriam fazer o uso desse tipo de medicamento. Eu vou pegar a depressão como um exemplo simples. Uma pessoa depressiva que faz o uso de um estimulante do sistema nervoso central para que ela foque mais, para que ela tenha mais atenção, para que ela tenha mais clareza no pensamento, o que vai acontecer é que ela vai direcionar todo esse poder para questões negativas, catastróficas, depressivas. Por isso, não é indicado o uso de estimulante em pessoas com depressão. Agora, em relação a pacientes pediátricos,
Esses precisam ser monitorados em relação à perda de peso, desaceleração da taxa de crescimento, vasculopatia periférica, que é uma doença arterial periférica, causa a diminuição do fluxo sanguíneo nas artérias, principalmente do tronco, dos braços e das pernas. Pacientes pediátricos também que possuem sequelas raras, mas podem estar presentes, como ulceração e ou ruptura de tecidos moles. Então, os pacientes pediátricos, eles devem ser monitorados em relação a peso, a altura, a dormência, dor, alteração da cor da pele, sensibilidade de temperatura nos dedos das mãos, dos pés, nas extremidades. Tudo isso precisa ser monitorado. E em caso de não desenvolvimento ou não crescimento dessa criança, esse tratamento deve ser interrompido. Efeitos colaterais relacionados aos medicamentos para TDAH, aos estimulantes, estão aproximadamente em 5%, mas estão presentes sempre em todas as pessoas. Então, começando com crianças de 6 a 12 anos, é comum diminuição do apetite, insônia, às vezes dor abdominal, vômitos, perda de peso, boca seca, tonturas. Em relação a adolescentes de 13 a 17 anos, podem apresentar diminuição do apetite, insônia e diminuição do peso. Já em adultos, os efeitos colaterais são diminuição do apetite, insônia, boca seca, diarreia, náusea e ansiedade. Tudo isso tem que ser acompanhado de forma singular, particular em cada paciente. Então é isso por hoje. Espero que você tenha aproveitado. Se gostou, deixe sua curtida, compartilha, comenta alguma coisa e até a próxima.